Continuação do livro O Poder do Desejo Positivo de T.L. Osborne, capítulo 38, O Mukirulo de Nyanza. Depois de uma de nossas cruzadas na África, um dos pastores nacionais foi por uma área não evangelizada para compartilhar o evangelho. Encontrou em determinada aldeia um homem tragicamente patético, aleijado pela paralisia e abandonado para morrer. Seu nome era Ukmuklu. Sofrera de uma queda de 14 metros que esmagara suas vértebras inferiores e estruturas de sua coxa. Os cirurgiões realizaram numerosas operações procurando reconstruir os ossos dele, mas não havia melhoria e ele parecia ser incapacitado mais do que nunca. Seu caso era desesperador, pois fora desenganado pelo hospital e enviado de volta à aldeia para morrer. Após anos de desespero, lentidão agonizante, o pai e os irmãos de Okmulu perderam a paciência em empalejá-lo e o abandonaram em uma choupana de barro. A mãe, porém, levava para ele um pouco de comida, mas ia poucas vezes para lá, porque todos concordavam que a morte seria melhor para ele. Se fosse abandonado, morreria mais depressa. Nossa mensagem levou nova esperança. O jovem ministro, que encontrou sozinho e desesperado, levou-lhe uma ideia de esperança. As mensagens da nossa cruzada tinham sido interpretadas para o idioma de Kiwiri, o qual Okmulu falava. O pastor entregou-lhe algumas fitas cassete dos nossos ensinos e lhe emprestou um toca-fitas com pilhas novas. Tínhamos ensinado a respeito de pôr em fé em ação. Ali estavam os versículos bíblicos a respeito de praticar a fé acerca do aleijado, a quem Jesus ordenara que levantasse e andasse, e do homem com a mão errada, a qual Jesus determinou que a estendesse. Tínhamos narrado muitos exemplos de pessoas que frequentaram nossas cruzadas, creram em Jesus Cristo e receberam como Salvador e colocaram em prática sua nova fé. Assim, grandes milagres. Dia após dia, Okmulu escutava aquelas fitas, creu no Senhor Jesus Cristo, repetiu a oração gravada e foi salvo. Ao final dos nossos ensinamentos, tinham dirigidos à multidão uma oração pedindo cura física, na qual o seguinte trecho bíblico era enfatizado: e esta é a confiança que tendo nele, que se pedires alguma coisa, segundo a vontade, ele nos ouve. Sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Eles o adquiriram quando puseram em prática. Eu contara a multidão que se acreditasse que Deus tinha ouvido a sua oração, então chegara o momento de colocar a fé em prática, de fazer aquilo que não tinha conseguido antes. Se não tivesse capacidade de ver, ele o mandaria abrir os olhos para visualizar com a expectativa de enxergar. Se não tivesse capacidade de andar, eu lhe mandaria fizesse conforme Jesus ordenara o aleijado: levanta-te e anda. Se tivéssemos apoios, suportes, bengalas ou muletas, eu lhes mandaria jogá-los fora, para o lado, para andar, confiando em Deus para restaurá-los. Mandei-lhes agir de segundo, de conformidade à fé que tinham. Milagres poderosos tinham acontecido naquela campanha. Os cegos tinham recebido a visão e os mudos passaram a ouvir. Muitos daqueles que tinham ficado irremediavelmente paralisados, coxos, alesados, puseram em prática a sua fé e tinham sido milagrosamente curados. Convidamos todos aqueles que receberam milagres a chegarem ao microfone e testemunhar para o público que lhe acontecera, a fim de encontrar os demais. Muitos milagres haviam sido relatados e tudo conforme captado nas gravações. O Okmulu captou a mensagem e ele ficara no seu leito de palha, no chão de barro de sua choupana, escutando nossos ensinos e orações, e os milagres repetidas vezes já se tornaram crente. Finalmente, certo dia, disse para ele mesmo, para si: já escutei o suficiente, agora preciso orar conforme fez o povo naquela cruzada dos Osborne, e Deus me fez entender que atendeu a todos. Desligou o toca-fitas e, sozinho, começou a orar. Não se lembrava de quanto tempo passou chamando o Senhor. Disse que de repente teve a seguinte ideia: já orei bastante, não preciso ficar mendigando. Chegou o momento de agir, quem já recebeu a resposta, assim como o Senhor Osborne disse aquele povo na cruzada fizesse. Ele estava no mesmo patamar que você está agora. Você já inquiriu e admirou bastante, você já aspirou, requereu e transpirou bastante. Chegou a hora de adquirir o que o seu coração deseja. Chegou o momento de poder o desejo positivo fundamentado naquilo que você sabe que Deus deseja ser liberado em ação. Chegou a hora de tomar posse do seu domínio. Chega de escutar, de orar. Ele afastou o toca-fitas do caminho e empurrou o próprio corpo para o sítio dos braços na expectativa de poder se levantar e ficar curado. Nada aconteceu. Repetiu o esforço. Não houve mudança. Arrastou-se para a parede da sua choupana e apoiou os ombros nela, manobrando todas as maneiras possíveis para se levantar. Quando subia alguns centímetros, caía novamente. Estava resoluto a tentar-se, pois tinha crido na palavra da mensagem e desejava que aquilo que Deus almejava. Não sucumbiu de modo algum à incerteza nem ao destino fatal. Continuou agindo segundo sua fé. No calor ardente de sua aldeia na África, transpirava até ficar ensopado. Nunca abandonou a esperança. Tinha convicção daquilo que crera e certeza que as promessas divinas eram verdadeiras. E confiava na integridade de Deus. Naquela tarde, ao debater-se no chão de barro,
Onde havia objetos, feriu a cabeça e os braços, transpirando, lutando, chamando Deus e fazendo tudo o que podia. Voltou a colocar os ombros encostados na parede, centímetro por centímetro, usando sua cabeça. E de repente, uma bela presença encheu a choupana. E ele disse: um calor reconfortante entrou pela parte superior do meu crânio e se espalhou por minha cabeça. Era como um líquido caloroso que descia pela minha coluna e passava pelas minhas coxas, espalhar-se, vivificava todos os meus nervos e músculos. Meus ossos foram criados de novo. Ergui-me até ficar de joelhos e então fiquei em pé. Estava em perfeitas condições. Levantei uma perna e depois a outra estavam sãs. Levantei os olhos para Deus, chorei, ri, descontrolando e durante muito tempo não consegui refrear a minha alegria. Quanto mais me dava conta daquilo que acontecera, mais ficava dominado pela alegria. Então pensei no meu povo, saí da minha choupana e comecei a correr, erguendo os braços no ar, gritando a todos, em planos pulmões que era eu, Murru, que fora curado. Enquanto eu corria e gritava, o espanto varria a aldeia. Quando cheguei perto da choupana do meu pai, meus irmãos e parentes me viram, mas fugiram quando minha mãe gritou: é o fantasma de Murru. Corri atrás deles, puxei para mim, caímos no chão com meu rosto ensopado de suor e lágrimas de alegria. Segurei-me e disse: mãe, sou eu, como o Deus vivo me curou mediante Jesus Cristo. Não tenha medo de mim. Sou eu, seu filho, estou curado. Olhe para mim, toque em mim, sou o filho. A velhinha querida finalmente reconheceu que estava sendo abraçada pelo seu filho afetuosamente, a quem ela e a família tinham abandonado para morrer. Okumru fez-la lembrar do pastor que lhe trouxera o gravador de fitas com as cruzadas de Kissum. Ela tomou consciência de que seus filhos se tornaram um crente em Jesus e o Deus vivo para operar milagres. Poderíamos narrar centenas de milagres tão maravilhosos como este, milagres vistos por nós em nossas cruzadas ao redor do mundo. Compartilhei a história de Okumru com você para ilustrar a ação tal vital e atingir o nível de ação. Tudo aquilo que você crê, que sabe, que ouve, espera, almeja, faz parte de um domínio ainda não atingido por você. Resolva adquiri-lo, comprometa-se a obtê-lo por meio da ação. Chegou o momento de declarar: assim fez. Já escutei o suficiente, já li o suficiente, já inquiri o suficiente, já admirei, já aspirei, já requeri, já transferi o bastante. Chegou a hora de adquirir a vida abundante que Deus criou para mim. Vou levantar-me para tomar posse na minha terra. Eu exijo, pois ela me pertence. Determinada tradução de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que crer será inútil se não rezar aquilo que Deus quer que você faça. Você pode atingir o nome dele, transformar problemas em oportunidades, impossibilidades em possibilidades, vergonha em dignidade, medo em segurança e paz e tranquilidade, derrota em fraqueza, em autoridade e vitória, pobreza em prosperidade, dolo e traição, integridade e fidelidade, egoísmo e ódio em caridade e um novo começo no amor. Obrigada por ter ouvido até aqui. Em breve postarei os próximos capítulos. Deus abençoe.